E aí, pessoal, nesse momento estamos iniciando Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. E é isso aí, pessoal. Estamos em mais um episódio aqui do podcast Fé e Evidência, o episódio número 16. Hoje com um convidado todo especial. Estamos aqui com o Lucas, diretamente de Mossoró, em que nós vamos abordar um tema todo especial. Antes da gente iniciar propriamente no assunto, gostaria de inicialmente a gente enfatizar a importância desse tema, enfatizar aquilo que a gente quer realmente transmitir para os nossos ouvintes. A questão do evangelismo, de maneira geral, a gente sabe que é muito importante, porque Jesus, quando ele quando ele foi assunto aos céus, né, quando ele voltou para os céus, ele disse aos seus discípulos, né, ide a todo mundo, todas as nações, pregando, e foi uma ordem que ele deu, e nós, como discípulos de Cristo, também devemos dar seguimento a essa ordem que ele deu. Então, esse tema é importante, é pertinente para todos aqueles que se dizem cristãos. Esse episódio vai seguir basicamente num sistema de entrevistas em que o Lucas ele vai abordar aquilo que ele utilizou no que seria um evangelismo moderno, não tão convencional com o que a gente está habituado a conhecer. Inicialmente, Lucas, eu gostaria de saber um pouco mais sobre você, se pudesse falar um pouco de onde você quais são as suas experiências, né, como você entrou na igreja e tudo mais, um pouco sobre você. Bom, pessoal, meu nome é Lucas, né, como eu falei aí. Eu gosto muito de trabalhar nessa área de evangelismo, né, de teologia mais prática. A gente diz que se eu fosse fazer teologia, eu seria o cara que iria fazer teologia, o mestrado em teologia prática, né? Então, eu moro aqui em Mossoró, né? Eu atuo no campo missionário aqui em Mossoró, mais especificamente na igreja do Bom Rosário. E o meu foco de estudos teológicos sempre foi na área de evangelização, né? Sempre foi na área de como eu posso evangelizar pessoas de forma eficaz. Eu sempre tive esse interesse, porque a gente vive um mundo moderno, né? E a nossa pregação, ela ainda é uma pregação do século XVII, né? Então, a nossa pregação ainda está muito engessada. Nosso evangelismo, infelizmente, não só na igreja adventista, mas também em várias das igrejas, está um pouco engessado, né? E os meus estudos, eles buscam o quê? Ampliar essas formas de evangelismo para que a gente possa atingir o mundo moderno com o evangelismo moderno. Não mudando a essência do evangelho, mas sim a forma de transmissão, o modo de transmissão, e não a essência. A essência nunca pode ser mudada. Seria uma grande falta com Cristo, né? A essência não deve ser mudada, mas sim o modo e como a gente vai penetrar no coração daquela pessoa, né? E meu estudo tem sido dessa forma, né? Mais focado também em juvenis. Eu não tinha nem falado para você ainda, mas eu foco bastante em juvenis, né? Como eu posso alcançar os juvenis, que é uma das classes mais difíceis de serem alcançadas hoje, né? Bacana, né? E eu tento estudar qual é o melhor método de chegar até aquelas crianças e também de forma empírica, né? Eu trabalho no campus com jovens, então eu também faço meus testes empiricamente, né? E por incrível que pareça, só falando aqui um pontinho já só para dando um açúcarzinho das demais coisas que a gente vai falar, né? Para você conseguir chegar no coração da criança, para a mensagem ser eficaz para ela, você não pode passar de 5 minutos. 5 minutos, porque depois disso, a criança já está o quê? 5, 10 minutos. A criança já está cansada já do que você está falando. É tanto que o quê? Os vídeos no YouTube, você vai ver, os vídeos que as crianças gostam, não tem mais de 5 a 10 minutos. São 5 a 10 minutos. Porque se for mais, a criança já não consegue mais ver, ela vai ficar impaciente e vai querer ver outro. Entende? Então, uma mensagem de evangelismo que vai entrar no coração da criança, que vai ser eficaz para ela, tem que ter aí mais ou menos de 5 a 10 minutos. Agora você imagina colocar uma criança para ver um sermão de 2 horas. Aí vai ser uma tortura para ela, né? Ainda é o grande problema, né? A gente vê, porque nas igrejas é assim, né? Tem os sermões e tal, que é voltado para os adultos, né? Muitas vezes não tem essa preocupação tanto com as crianças. Tem, né, a questão da adoração infantil e tal, aquele momento assim, mas realmente é um ponto bem importante, porque, querendo ou não, as crianças, né, os juvenis de maneira geral, os jovens, são o futuro da igreja.
Então, por mais que tenha, é interessante, claro, ter um cuidado com os adultos, com os membros mais antigos, mas a base, assim mesmo, mais jovem, é importante porque no futuro serão eles. Então, se eles não tiverem essa base forte, com a questão de conhecer um pouco mais da Bíblia, então a gente vai ter líderes mais fracos, né? Exatamente. Lucas, antes de dar novamente a fala, eu gostaria só de destacar um ponto interessante que tu falou, que é sobre a questão da não perder a essência, né? Porque isso é muito Exatamente. importante, porque é bem algo que deve ser andado em conjunto, né? A essência e trazer um pouco de algo novo, porque inclusive muitas pessoas deixam de lado a essência, né? E para trazer algo novo e tal, e deixa de lado aquilo que realmente é o Evangelho, é a Bíblia e tudo mais. Isso é Às vezes, perigoso. só Oi. uma palhinha, às vezes as pessoas focam mais no modo do que na mensagem, né? Isso. E aqueles famosos sermões água com açúcar, né? Não tem É, conteúdo, não tem algo é, realmente. é uma coisa interessante também o que o Rodrigo Silva, ele fala, né? Às vezes nossos sermões, eles estão sistematizando o óbvio, né? E uma criança que está querendo descobrir o mundo, que ela gosta de coisas frenéticas ali, ela não quer o óbvio. Verdade. É, só falando aqui, os meus sermões, quando eu vou pregar, você tem que entender que tem várias pessoas lá no seu público, né? Não é só criança, não é só senhores, né? Você colocar para um senhorzinho de 90 anos para assistir um sermão 2 horas, provavelmente ele vai assistir, sem questionar. Mas se você colocar uma criança de 10 anos para assistir sermão 2 horas, ela sai assim. Aí vai falar alguma coisa, mãe, ô sermão ruim, tô cansado. Vai falar alguma coisa disso. Então, a gente tem que entender que quando a gente vai pregar, tem um público tremendo, um público muito diverso. Então, meus sermões, eles não passam de 20 minutos. Por quê? Porque eu sei que o ambiente ali, quando vai demorando mais tempo, as pessoas vão devaneando, né? Quem não já se pegou assistindo um sermão ou uma palestra e se devaneou aqui na mente, né? Quando vai chegando ali mais ou menos uns 40 minutos, tá assistindo lá, depois vai viajando, né? E até dormir também, né? No meio do Até dar sermão. uma cochilada, né? Dar uma dormida. Então, as pessoas às vezes acham ruim quando eu prego pouco, quando eu prego apenas 20 minutos. Elas acham que às vezes que é porque minha pregação não tem conteúdo. Mas isso é uma estratégia que eu uso para que as pessoas fiquem focadas, né? Porque em uma das literaturas que eu li, que foi o livro de pregação, eu esqueci o nome do livro, é Pregação Moderna, eu acho. Pregação para o Mundo Moderno, eu acho. Uma das páginas, dos textos lá, ele mostrou um estudo que foi feito por uma universidade, que eu não vou lembrar agora também, que o nosso tempo máximo assim, de foco que a gente pode conseguir sem devanear é 10 minutos. Então, assim, se eu Olha estou só. colocando 20 minutos, então eu já estou duplicando aí, né? Então, às vezes, a gente precisa de colocar mais conteúdo em menos tempo, às vezes, né? As pessoas, às vezes, ficam passando aquele sermão água com açúcar 2 horas, né? Como o Rodrigo Silva fala, sistematizando o óbvio. É tipo assim, como é que a gente sistematiza o óbvio, né? Jesus estava lá. Jesus se entristeceu. Logo, Jesus ficou amargurado. Então, Jesus começou a encher os olhos de lágrimas. Jesus estava com vontade de chorar. Jesus chorou. Sistematizando uma coisa que é pífia, né? Sistematizando o óbvio. Eu que isso é mais ou menos o que acontece, né? E é interessante também, desculpa a gente de falar, né? Mas eu gosto de falar um pouquinho. E às vezes a Bíblia ela é tão rica que a gente pode usar de tantas formas, mas as pessoas acabam por não explorar a riqueza da Bíblia, né? Apenas vivendo ela superficialmente. Interessante isso. Essa questão que tu falou dos sermões mais curtos, né? Isso é uma coisa que eu sempre vi, porque assim, as pessoas tendem a pensar que aquilo que é mais longo É mais é melhor edificante, e é tal, mais santo. mais edificante, mas é melhor ter 20 minutos apresentando a palavra de fato, apresentando conteúdo, do que ter lá 1 hora, como tu bem falou, né? Ter lá 1 hora com coisa que não vai edificar, coisa que a pessoa vai. Ah, a pessoa pode até ficar naquele momento assim com um sentimento e tal, mas a pessoa sai depois e pá, passou. Não tem mais, não aprendeu nada, não sai com algo novo. Isso é muito interessante. Sinto.
Tem mais Não, alguma pode coisa para falar aí, falar pode nesse dar sentido? continuidade aí. A gente já pode. Certo. Então, a gente já vai dar continuidade indo para a segunda pergunta, que é a seguinte. A gente abordou aquilo que tem o evangelismo mais clássico, né, e o evangelismo moderno, para a idade mais contemporânea e tal. O que seria, então, essa maneira clássica de evangelismo? E como é que você, Lucas, vê essa necessidade de se reinventar dependendo de cada realidade? Eu percebi que você falou um pouco, mas se puder falar um pouco mais Pronto, também sobre isso e tal, isso é vamos tentar interessante. falar um pouquinho aí. O que tem acontecido hoje, como eu tinha falado, é que a gente está tentando evangelizar o mundo moderno com um evangelismo clássico, né, com o evangelismo do século XVII. Se você for olhar bem, os nossos sermões, os nossos evangelismos, até os evangelismos públicos, agora que tem começado a mudar um pouco, né, nos últimos 2 anos, 3 anos, vamos colocar aí nos últimos 5 anos tem começado a mudar essa forma de evangelismo. Mas ainda precisa de um incremento, precisa ligar o turbo, né, para a gente conseguir alcançar essa geração. Porque, ao meu ver, essa geração é uma geração que está sendo alcançada pelo evangelho, né, de certa forma. Então, o que é o evangelho de maneira clássica, né? Evangelização de maneira clássica. É você subir em um púlpito, né? E estar ali pregando para a pessoa. Ou talvez pegar um livro e começar a ler para o professor do lado, fazendo perguntas e respostas. Ao meu ver, isso seria o evangelismo de forma clássica, né? Que talvez não esteja sendo bem eficaz para o jovem nesse mundo moderno. Porque o que chama a atenção das crianças? O que chama a atenção delas? O que chama a atenção delas é um celular, né? É um videogame, entende? Então a gente tem que aproximar, usar esses artifícios para pregar o evangelho. Não, como quem fala, não mudar a essência, mas usar os artifícios que as crianças gostam, que as pessoas gostam de usar para pregar o evangelho. Um dos meus grandes sonhos é o quê? Um dia ter condições de pagar para que algum programador faça um jogo de RPG com a história bíblica. Que a criança talvez iria ali escolhendo os personagens, escolhendo as histórias que ela vai seguir. Então, seria uma forma interativa da criança aprender a Bíblia, né? Lucas, Essa, pode falar. só te interrompendo um pouco, a gente conversou um pouco, né, por mensagem sobre essa questão que tu está falando de aplicativos, programas e tal. Eu vi, eu não lembro se eu comentei um jogo, né, de RPG, que é o Caminho Estreito. Eu não lembro se a gente Você me comentou falou. sobre. Falei, né? Pronto. Que assim, ele apresenta, mas assim, ele não apresenta bem as histórias bíblicas. Ele apresenta o que é muito parecido com o Peregrino, que é um filme, um livro também muito conhecido. É bem parecido assim. Ele apresenta é, algumas coisas interessantes do cristianismo e tal, mas ele não aprofunda tanto na questão de histórias e tal para conhecer tanto disso. Assim, o jogo é muito interessante. Eu vejo que é importante, mas eu vejo como mais importante ainda é isso que tu está falando. Realmente, é a questão das histórias bíblicas, porque as histórias bíblicas são fantásticas. Se a gente for, a gente vê essas histórias de super-heróis, né, que a gente vem fascinado as crianças e os jovens, mas na Bíblia a gente tem muitas histórias que são fascinantes também e que dá para se fazer coisa muito, muito interessante, muito atrativa também. Então, é muito interessante essa ideia e realmente trazer aquilo que é atrativo sem perder a essência. Tá seguindo essa linha e isso aí eu acredito que é o caminho certo mesmo. Sim, a Bíblia tem muito atrativo, assim. Por isso que histórias que você lê que você não quer mais parar de ler, né? Até quem já leu, quer continuar relendo e só quer acabar de ler quando acabar toda a trama ali da história, né? Então, vamos dizer assim que a Bíblia é cheia de novelas, né? É, Novelas muito mais legais do que a da Globo. Então, continuando aqui, né? Esse, vamos dizer assim, seria de forma grosseira, né? Sem ser simplista, o evangelismo clássico, certo? O evangelismo que você vai ali, de forma direta, você vai lá e fala para a pessoa, prega para a pessoa, né? Só que existe também o evangelismo moderno, né? Eu procurei esse termo, mas esse termo não existe. Foi eu que dei assim, esse termo para esse tipo de evangelismo, né? Lucas, desculpa eu interromper de novo, mas realmente, quando eu ouvi tu falar assim pela primeira vez, eu fiquei pensando, mas como assim? O que é isso assim? E me causou uma curiosidade para saber de fato o que é e tal.
Pronto. Pode funcionar. Evangelismo. Pronto, esse termo não existe, né? Eu até menos que apelidei, né? Esse método de evangelismo moderno. E ele se baseia em quê? Em você pregar de formas indiretas. Seja por um jogo, seja por uma literatura indireta, como também C.S. Lewis sabia fazer isso muito bem, né? E, inclusive, tem até o pastor Alejandro Bulhon, ele estava escrevendo um romance com essa finalidade de ser um evangelismo assim, de forma meio que indireta, né? Que ele estaria ali colocando uma filosofia cristã sem que ele deixasse explícito, né? Inclusive, Lucas, desculpa não te interromper, Pode falar. mas a gente já gravou um podcast sobre essa questão de C.S. Lewis e de Tolkien também, sobre como eles utilizaram as ficções para transmitir, né, o cristianismo. Agora direcionando para os nossos ouvintes, você que achou curioso isso, você pode dar uma olhada também. Podcast Cristianismo nas mitologias de Lewis e Tolkien. Ficou bem interessante porque realmente é riquíssimo assim, como eles utilizam a literatura, assim, porque eles eram exímios escritores, né? Para colocar o cristianismo por trás é muito interessante. O Senhor dos Anéis também, poucas sabem, mas também está envolvido ali alguma filosofia. Isso. As pessoas conhecem mais o Nárnia, né? Nárnia, isso. Mas o Senhor dos Anéis também tá, né? Também tem algumas coisas por trás ali, né? Sim. Então, o evangelismo moderno seria o quê? Pregar de forma indireta, né? Eu costumo falar que até sem a pessoa saber, né? Como alguns leitores pegavam o livro de C.S. Lewis, eles nem sabiam que ali tinha um conteúdo, de certa forma, cristão ali por trás, né? E um dos métodos que eu utilizo, que é o evangelismo indireto, que é você pregar para a pessoa sem saber que ela está recebendo o estudo bíblico. Por quê? Por que usar esses métodos? Né? Porque, Pedro, você sabe como é difícil, né? Você chegar para uma pessoa e oferecer um estudo bíblico. Imagina que você estava na sua classe de ensino médio, você chegava para um colega seu e falava assim, ei, vamos receber um estudo bíblico? Qual é a resposta mais provável que ele iria dar? Não, agora eu não posso, vamos deixar para depois. Não, eu não gosto dessas coisas, já tenho uma igreja, né? Talvez fosse isso que ele iria falar, né? Uma das possíveis respostas. Mas aí imagine que você não vai dizer que você vai dar um estudo bíblico para ele, mas que através da conversa que você está tendo com ele, você vai usar assim do seu discernimento para guiar aquela conversa para um tema bíblico sem ela estar sabendo. Vou só dar um exemplo que eu fiz, que eu utilizei. E isso, pessoal, você não vai aprender hoje. Você vai aprender com determinado, de acordo com o tempo e também com o discernimento que Deus vai te dar. Como eu dei um estudo bíblico uma vez para uma pessoa falando sobre casamento. Dei um estudo sobre protestantismo, falando sobre casamento. Pronto, vou falar outro aqui que eu dei. Eu consegui dar uma aula sobre o sábado, falando sobre cachorro. Cara, e aí? Bem difícil de associar assim, pelo menos à primeira vista, né? Bom, eu tinha uma amiga, na verdade ainda tenho, que ela gosta muito de cachorro, mas ela gosta muito. A vida dela é cachorro. E eu também tenho uma cachorrinha. E quando eu peguei essa cachorrinha para me criar, eu perguntei algumas dicas a ela de como eu poderia cuidar de shampoo, de veterinário, coisas básicas, né? E a gente conversando lá, né? E ela falou dos maltratos animais e tudo mais. E eu falei assim, realmente as pessoas maltratam os animais, né? Mas esse não era o plano de Deus. Esse não era o plano de Deus. Porque Deus demonstra amor pelos animais, não só pelas pessoas, mas também pelos animais. E uma das maiores provas que eu vejo na Bíblia do amor de Deus pelos animais é quando ele pede para que até mesmo os animais eles descansem em um dia especial da semana. A pessoa vai falar assim, vixe, e qual é esse dia? É o sábado. É o sábado, está lá na Bíblia. E Êxodo, capítulo 20, lá na partir do verso 8. Deus vai falando lá que a pessoa ela tem que descansar no sábado. E não só a pessoa, mas Deus demonstrou amor não só pelo homem, que tivesse um dia de descanso na semana, mas também que os animais tivessem um dia de descanso na semana. Para que os animais, até os animais pudessem descansar das suas atividades diárias. Dessa forma você vai dar um estilo bíblico. Fantástico, velho.
Fantástico, fantástico. É muito interessante, porque e uma coisa que tu falou, que é o discernimento, né, do Espírito Santo e tal, porque, para imaginar assim, inicialmente é difícil, é complicado mesmo. Mas Deus, ele usa, né, a gente para ter essas sacadas assim, sobre algumas coisas assim, É muito tanto, interessante mesmo. é tanto que vai dar a hora do momento, sabe? Às vezes eu nem lembro as fórmulas que eu uso, sabe? Você vai pegando no momento mesmo e uma coisa que eu sempre uso é quando eu conheço uma pessoa, eu já peço a Deus de como, eu já peço a Deus que ele me dê a forma, me dê o gancho que eu vou conseguir para alcançar aquela pessoa, né? Então, acho que o mais que a gente tem que pedir, a coisa mais importante é pedir a Deus o discernimento para que a gente possa pregar para as pessoas, né? Dessa forma, que não é uma forma fácil, né? Às vezes até eu mesmo não dá certo, né? Às vezes não consigo chegar lá no ponto-chave, às vezes a conversa vai para outro canto, mas você vai tentando e que com o tempo a gente vai conseguindo, né? Eu também não sou craque nisso ainda, né? Porque às vezes você tem que decorar muitas coisas, né? Decorar entre aspas, né? Você, quando está em casa sem fazer nada, talvez você vai formulando essas coisas, para ficar tipo meio com uma forma assim, genérica, né? Porque você pode adaptar do momento e conseguir fazendo, né? Conseguir fazer na Isso. hora ali. Seria mais ou menos Lucas, isso, me a veio na forma que eu utilizo. mente, Pode falar. me veio na mente um exemplo de Jesus, assim. Eu não tinha parado para pensar, mas depois que tu falou, lá com a mulher samaritana, Sim, eu sempre ele uso, chegou, quando eu falo disso, eu uso esse exemplo, mas pode continuar, pode falar. agora que eu peguei essa ideia, e realmente ele chega assim e vai pedindo água e tal, e fala, a sua água da vida e tal, tem uma água que você nunca mais terá sede. E isso é fantástico, assim. Essa era a técnica primordial de Jesus. Por isso que quando a gente vai fazer evangelismo, a gente tem que seguir o quê? As técnicas de Jesus, De Jesus, né? verdade. E ele fazia evangelismo para multidões, mas ele também fazia evangelismo o quê? Para uma pessoa, né? Então ele fazia evangelismo ali focado em uma pessoa. Direcionado, né? Um exemplo é lá na cruz, né? Com o ladrão da cruz, quando ali era a última oportunidade daquele homem e ele vai lá e dá a oportunidade ainda daquele homem se arrepender, né? Se salvar. Ali ele não estava diante de grandes multidões. E muitas vezes a gente tem a tendência a pensar, não, mas não sei, veio uma pessoa aqui para a igreja, não sei, ou eu tenho uma pessoa aqui no meu círculo de contato mais próximo e a gente pensa, é pouca coisa assim e tal, não dá aquela motivação mesmo para fazer, mas Jesus, ele usava as situações que ele tinha para fazer com que mais e mais pessoas conhecessem. E como tu falou, né, Jesus é nosso exemplo, então a gente precisa seguir aquilo que ele fez, porque é o mais eficaz mesmo, né? É assim. Se você tem uma pessoa, melhor ainda, você vai poder focar naquela, né? Se você tem uma, é muito bom. Se você tem várias, melhor ainda. De todo jeito você vai estar ali abençoado por Deus para pregar para as pessoas, né? É que nem um professor particular, né? Porque numa escola, assim, na faculdade e tal, a gente tem vários alunos e tal, mas quando é um professor particular, é uma pessoa só para aquela pessoa, um professor só para aquela pessoa, e é algo mais personalizado, algo que tem como Exatamente. ter um aprofundamento maior e tal. E realmente é melhor ainda, né, quando tem só uma pessoa. Exatamente. Você vai poder focar só nela, vai poder ver as carências dela e atingir ela a partir daquele ponto, né? E é interessante que você também veja o contexto social da pessoa, né? Veja o contexto social da pessoa, conheça a pessoa, conversar com a pessoa. E era exatamente isso que Jesus fazia. Porque, às vezes, os nossos projetos de evangelismo têm fracassado porque a gente tem tratado as pessoas apenas como um projeto evangelístico. Não só na nossa igreja, mas também como em outros lugares. Mas se você for até a pessoa com amor no coração e querendo pregar para ela, querendo ver ela no céu, meu amigo, pode ter certeza que se você tivesse no seu coração, você vai conseguir conquistar aquela pessoa. Às vezes a gente tem que focar nas carências da pessoa, né? Se uma pessoa talvez tenha ali perdido um ente querido, você vai usar o seu evangelismo moderno, né? Para chegar até o coração dela com aquela brecha que ela está no seu coração, né? Porque era Isso. também exatamente isso que Jesus fazia, né? Ele encontrava uma brecha no coração das pessoas e a partir daquela brecha que ele encontrava, ele
colocava a sua mensagem lá dentro, né? Ele entrava no coração da pessoa. E a gente tem que buscar isso também. Inclusive, Lucas, a gente abordou no último podcast anterior a esse a questão da igreja e sociedade, e a gente mencionou um pouco sobre isso, a questão de que tem vários problemas sociais, né, pobreza e tal, que acontecem, e a gente usou um verso de Mateus, onde Jesus diz, né, era pobre, estive nu, né, e você não me ajudou, tal, mais ou menos nessa linha, e realmente, né, porque às vezes a gente tende a ser hipócrita, né, a gente não está vendo a pessoa realmente, inicialmente, como uma pessoa que precisa do pão físico, né? Da ajuda física para depois levar a espiritual. E isso é muito interessante também, porque, como tu falou, Jesus também fazia. E assim, por mais de que seja algo que seja novo assim aos nossos olhos, mas é algo que Jesus ele fazia há muito tempo. Então, a Exatamente, gente né? está só resgatando aquilo que ele fazia para usar aqui na nossa realidade, né? Sim, Lucas. E é importante muito a gente também ter essa visão do contexto que a pessoa vive, como eu estava falando, né? Para você consiga ali entender o contexto da vida dela, para que você possa entrar com a mensagem, né? Porque às vezes tem mensagens que você vai ter que deixar para daqui a um ano, quando a pessoa já estiver preparada, né? Tem mensagem que não deve ser pregada agora, entende? Então você tem que ter essa visão também. Eu costumo dizer que aqui é pior do que lá na janela 1040, né? Lá na janela 1040, ele sabe o que ele tem que fazer daquele modo. Aqui não, as pessoas não sabem o que tem que fazer desse modo, né? Muitas pessoas não serão atingidas, né? Porque aqui nem tanto, né? Como lá na Europa, como a gente viu no podcast passado. Mas aqui também está vendo uma secularização, né? As faculdades públicas e privadas, a gente vê grande secularização, né? Para você chegar com a mensagem ali naquelas pessoas, é bem difícil, né? Tanto que grande parte dos jovens cristãos, quando entram na faculdade, eles abandonam a fé, né? Então a gente tem esse ambiente secularizado, que a gente tem que entender esses ambientes para que a gente possa chegar nesses ambientes, né? Tem que estudar os ambientes, que a gente possa chegar ali de alguma forma com a mensagem eficaz, né? Não é só chegar ali, colocar uma caixa de som e ficar gritando aceita Jesus, né? Esse é um dos evangelismos que não surtem efeito, né? E também, para que o evangelismo moderno serve também? Para evitar que você seja excluído, né? Porque muitas vezes quando você chega ali com a mensagem vamos dizer assim, de pregação explícita, de evangelho explícito, você vai ser meio que excluído, né? Não que isso seja ruim, mas você tem que evitar. Porque senão as suas chances vão ser o quê? Acabadas, né? Então esse aqui está adentrando até num conteúdo mais específico, né? Mais profundo dessa temática, né? Porque você vai ter que entender o momento que você vai ter que falar e o momento que você não vai ter que falar, não por medo, não por vergonha, mas para alcançar mais lá na frente. Propósito maior, né? Às vezes Exatamente. dar um passo aqui atrás, segurar aqui um pouquinho para depois dar 2, 3 passos na frente, né? Até porque senão você vai ser, se você em alguns momentos, se você for fazer isso, você vai ser taxado como aquele crente chato, né? Todas as pessoas que eu usei, com exceção de que eu usei esses métodos, com exceção de uma, eu não precisei fazer apelo para batismo. Quando eu fui fazer o apelo, a pessoa vai pensar assim, não, eu já estava pensando. Jeito de falar isso. Certo? Então, quando você deixa a pessoa pensar, e isso é até um tema, tem até um livro aqui que é bem positivo, né? E quando você deixa que a pessoa própria veja os fatos e tome a decisão por si, que você não force ela, porque muitas pessoas, por você estar fazendo a pergunta, ela já acha que ela está sendo influenciada por você, mas quando você faz a pessoa perceber que ela não está sendo influenciada por você, mas pela mensagem, a mensagem ela entra com muito mais força no coração dela. E todas as pessoas que eu preguei, que eu usei esses métodos, com exceção de uma, quando eu fui fazer o apelo, ela já veio assim para mim: Lucas, eu já estava pensando nisso que você veio me falar. Eu já ia falar para você. Tava faltando coragem. Então, esse é um método que ele é eficaz do começo ao fim, se for bem utilizado. Fantástico. Realmente é algo que a gente precisa utilizar, né? É algo que... Porque as necessidades da situação em que a gente vive requer a gente utilizar esse tipo de abordagem, né? E, Lucas,
eu queria partir para uma terceira pergunta, que o que lhe motivou assim a fazer essa forma de evangelização e quais métodos você utilizou também dessa forma de evangelismo que não é tão convencional e dando um foco na sua experiência, né? Lá no IFRN. Eu sei que Sim. vocês têm um trabalho lá, né? Já há um tempo eu tenho ouvido falar. E como é que vocês fazem, como é que vocês fizeram lá a abordagem mesmo, sendo mais específico na realidade assim que você utilizou? Pronto. A minha motivação primária foi o quê? A dificuldade de a gente entrar com o evangelismo, de certa forma, clássico em um ambiente secularizado, né? Porque na minha escola, lá no IF, né, no Instituto, tem um grupo de jovens, né, cristãos que ficam lá se reúnem. Mas se você vai ver, a porcentagem de pessoas que não são cristãs que entram naquele grupo são praticamente zero, entende? Porque seria um grupo muito fechado, muito assim, não de certa forma que fosse fechado explicitamente, mas que apenas a forma das reuniões elas seriam mais fechadas, né? E o que me motivou a estudar isso, né? A usar esses métodos, alcançar essas pessoas que não eram alcançadas de forma clássica, né? Não estou dizendo aqui que o evangelismo clássico ele deve ser deixado de lado, mas em certos momentos ele não é Sim, eficaz, isso como dentro de... isso é importante a gente enfatizar aqui. A gente está falando da questão do evangelismo moderno, mas não deixando de lado essa maneira clássica. É importante, é eficaz, mas assim, como tu estava falando, né? Que tem certos momentos em que é necessário ter uma abordagem um pouco diferenciada. Então foi importante tu ressaltar esse ponto aí. Pode continuar. Então, minha motivação foi buscar alcançar aquelas pessoas que não eram atingidas pelo evangelismo clássico, né? Através desse método um pouco mais moderno, para tentar alcançar aquelas pessoas de forma, como eu tinha falado, de forma indireta, sem que ela saiba que ela esteja recebendo a mensagem, né? E o método que eu uso é o que eu já tinha falado aqui, né? Se você precisa quer que eu fale de novo, Assim, pode falar novamente. Pode falar novamente. pronto. Como eu tinha falado, pessoal, o método que a gente usa para evangelizar pessoas secularizadas, o ONF, é o quê? De forma indireta, né? Você dá o estudo para a pessoa, você pregar para a pessoa sem que ela saiba que ela está participando da pregação. Como eu tinha dado exemplo antes, dar o estudo para a pessoa falando de cachorro, depois ligar com sábado, né? E outro exemplo que eu tinha dado, dar o estudo sobre protestantismo falando sobre casamento, né? O gancho que eu peguei foi como? Eu vou dar outro exemplo aqui, né? Eu tava falando sobre casamento, que eu tô namorando, que eu namoro, né? E falando sobre casamento, dizendo que eu ia casar daqui a um tempo, né? E falou assim, não, mas eu não quero casar só daqui a um tempo por causa de pressões, mas sim porque a gente se ama e quer dar esse novo passo, né? E começou a falar disso, e começou a falar eu falei o quê? Os casamentos antigamente, eles eram arranjados, né? E tudo mais. E a gente via isso também dentro da igreja, né? E antigamente a igreja católica meio que forçava, às vezes, né? Forçava, de certa forma, em alguns âmbitos, né? Aí falava, é porque é uma história muito, você tem que devanear um pouco para depois Sim, focar, sim, né? sim, sim. Mas em suma, falando sobre casamentos antigos, sobre casamentos entre príncipes, né? De reinos diferentes e tudo mais. A gente começa a falar do sistema político, do sistema eclesiástico, e começa a falar um pouco sobre a igreja, depois fala sobre a divisão da igreja, né? E fala que o quê? Que o mundo protestante está apostatado, que o mundo protestante está afastado dos pioneiros, né? Dos pioneiros do protestantismo. E com isso você vai dando uma aula de quê? De História protestantismo de de pessoa, de história de é, protestantismo, de igreja católica, né? Falam sobre o quê? Sobre casamento, né? e Então, assim, e não é um gancho difícil. Esse aqui não foi difícil, né? Esse aqui foi bem mais simples sim, do que o do cachorro, verdade, né? A meu ver. verdade. E assim, Lucas, normalmente assim, qual é o momento em que, assim, eu presumo que seja, não sei, em um momento em que, um intervalo, assim, algum momento assim em que é mais propício, né, para conversa, assim, eu acredito que seja dessa forma, né, que tem essa interação, né, não é isso?
Sim. Inclusive, esse método, pessoal, só deixando claro aqui que ele não é meu, certo? Ele já foi utilizado por outras pessoas e eu aprendi dessas outras pessoas, certo? Amigos meus, um amigo meu, Tiago, ele que me ensinou esse método. Ele também já aprendeu de outro pastor, certo? Então, o método que você vai usar vai ser no momento que você estiver livre com a pessoa, né? O nosso momento propício no IF é o quê? No intervalo, né? Eu fui um fruto de uma pregação no intervalo. Um amigo meu, Olha aí. ele perdeu 2 meses de intervalo para ficar conversando comigo, né? Para me levar até a decisão, né? E teve um caso também lá, de um amigo nosso, que é Anderson, que a gente demorou mais de um ano com ele, conversando no intervalo. Olha Imagina aí. aí, um ano conversando no intervalo, né? Nas aulas extras e tudo mais. E às vezes, Lucas, desculpa te interromper de novo, mas eu me lembrei de um caso em que eu ouvi de um pastor, eu não vou lembrar agora com precisão o país, mas, se eu não me engano, foi algum país nórdico, eu não sei se foi a Islândia, algum país assim, que ele batizou em não sei quantos anos de ministério, ele batizou uma pessoa. Assim, assim, parece, aos nossos olhos, assim, pelo menos de primeira, olhando assim, inicialmente a gente presume que ele fracassou e tal. E esse exemplo de um ano para uma pessoa assim, e a gente pode até pensar, mas é muito longo e tal, é muito tempo, mas uma pessoa assim, se aceitou a Cristo, assim, então não tem muito essa questão de é muito tempo e tal, mas teve um resultado. O que importa é que teve sim um resultado. E assim, foi o tempo, eu acredito que seja o tempo da pessoa, né? Contigo foi mais rápido, com essa pessoa foi mais com mais tempo e assim eu acredito que realmente é isso, porque Deus ele vê o tempo de cada pessoa assim para ser algo progressivo, para não ser aquilo que não sei, imagine uma pessoa tem a mentalidade de que eu não quero passar um ano pregando de uma forma como está falando no evangelismo moderno para essa pessoa, vou tentar aqui por uma semana, por um mês, se não der certo eu desisto. Aí perdeu a pessoa perdeu a oportunidade de conhecer a Cristo mesmo, né? Assim, é perigoso isso. Então é importante essa questão da perseverança também, né? Você Exatamente. pode E continuar. talvez aquela pessoa que você desistiu, você fosse o único canal para que ela pudesse alcançar a mensagem, né? Isso. Então, quando você desiste dela, ela também está perdendo todas as oportunidades e sugestões que ela teria, né? E como lá, eu acho que é em Ezequiel, né? Capítulo 2 ou 3, que nós somos o quê? Atalaias, né? Nós somos atalaias, né? Sim, Acho que é sim. Ezequiel, né? Se eu não estou enganado aqui, eu sou meio Se eu não me engano, não é. Ezequiel, né? Que Não lembro somos atalaias, específico. né? E a gente Isso. tem que avisar as pessoas do perigo, né? E quando a gente se nega a fazer isso, o sangue daquelas pessoas vão cair sobre nós, né? Então, a gente tem que usar desse método também, né? Não só pensando no tempo, né? Porque tem sementes que variam o tempo, né? A gente vai plantar uma semente de alface, 1 mês e meio já tá ali colhendo, né? Mas se a gente quiser Isso. plantar uma semente ali de manga, um caroço de manga ali, uma semente, bote 2 anos, 3 anos ali para dar um fruto, né? Então, às vezes as pessoas, a gente é muito frenético, né? Que é o resultado ali em 2 semanas, 3 semanas, bateu o mês já tá dizendo que não dá certo, né? Já, a pessoa já é descrente. Eu costumo falar o quê? Que uma pessoa que não consegue, o mais descrente não é a pessoa lá que está na vida libertina, mas o mais descrente é a pessoa que não consegue enxergar o descrente um possível crente. Olha só. Esse era o olhar de Jesus Cristo. Ele olhava para a pessoa como um possível servidor seu. Né? Tem pessoas que já vi, né? Quando eu peguei lá, quando a gente faz aquelas pesquisas, né? Sai nas casas e tal, que até é bom, mas é feito de uma forma assim muito grossa, né? Muito grosseira, vamos dizer assim. Grosseira não no sentido de que somos ignorantes, mas grosseira no sentido de que Sim. não é muito minuciosa. Então a gente vai pegar aqueles nomes lá, né? Aí uma pessoa que conhece aquela pessoa que está lá no nome fala assim: vixe, esse aí pode deixar para lá, esse aí não. Nem se fosse o Papa, né? Aí a gente tem esse olhar. Eu já dei estudo para pessoas que estavam com tornozeleira eletrônica no pé, né? Olha só. Eu dei estudo para pessoas que
que tinham saído da prisão, né? E às vezes a gente tem que quebrar um pouco esse medo, né? Porque Jesus, ele pregava para as pessoas, né? Ele De novo, pregava lá para as pessoas. de não pegando o exemplo de Jesus, voltando ao exemplo do ladrão da cruz, né? Porque morte de cruz era a pior que teria. Então, aquele homem provavelmente tinha feito muita coisa errada durante a vida, mas Jesus estava lá do lado dele naquele momento e foi lá atrás dele. Não importa o que seja tal, porque é ver, né? Como tu me falou, é ver o que a pessoa pode se tornar, né? É tentar ver Exatamente. como os olhos de Cristo, né? Isso, interessante. Sim, e uma coisa que eu ia falar que eu não esqueci, porque também eu senti tanta motivação para usar esses métodos, né? Porque eu usava o clássico, né? Eu ia lá, puxei o bíblico e falava assim, e aí, cara, tudo bem? Vamos receber um estudo bíblico, né? O estudo bíblico é legal, aprender mais sobre a Bíblia. E a pessoa falava, vamos deixar para depois, não sei o quê. Ou até aceitava assim por educação, aí no outro dia desmarcava, né? Coisa assim do tipo. E eu vi que eu passei assim muito tempo pregando e não tinha resultado nenhum. Muito tempo pregando e não tinha resultado nenhum. E depois, assim, de mais ou menos um ano, né? Quebrando a cara, ficando triste lá, passava um mês assistindo para a pessoa, concluía a lição, concluía lá todo o curso e chegava assim na hora, a pessoa falava assim, não, eu já aprendi aí, tudo bem, né? Ficava por aquilo mesmo e não surgia nenhum resultado assim prático, né? E eu ficava muito triste. E eu comecei a ver esses métodos, né? Buscar novas formas. E Deus foi me mostrando o que eu deveria fazer, né? Também pegando aulas do professor Yuri Gramacho. Yuri Gramacho, você pode colocar lá todos os vídeos dele no canal dele, já assisti todos. E até os que não estão no canal dele, palestras dele, tudo já vi do professor Yuri, né? E assim, eu sou um fã dele. Fantástico, fantástico. Então, o professor Yuri, as palestras dele são fantásticas também, me ajudaram bastante. Foi uma das coisas que me ajudaram a evoluir muito, né? As dicas dele, o conteúdo assim prático que ele deu nas palestras dele, é fantástico, fantástico. Então, para quem está assistindo, quiser ver lá as aulas do professor Yuri, são fantásticas. Que é para até professor do seu professor, né? Isso. E é assim como tu fala, é tipo, a mente se abre. Teve coisas que eu nunca tinha visto na minha vida assim, em igreja nenhuma, e ele falava assim, ele dizia, ó, isso aqui, eu vim ver isso aqui no doutorado, mas isso aqui é, é coisa que deveria ser pregada nas igrejas. E outras coisas também que ele fala, a questão dos exemplos que ele dava. Ele passou 5 anos na Mongólia e assim, as experiências dele são fantásticas, assim, porque é um país que não tem a permissão, assim, direta para se pregar e tal, e é esses métodos, né, que ele tá falando. Tu bem falou a questão que utiliza muito na janela das 40, né, e que realmente é algo que é eficaz, é algo que é progressivo com o tempo, mas que dá resultados, sim, e que realmente a gente tem bons exemplos por aí para a gente olhar. E o do Yuri Gramacho é um exemplo, são exemplos, né, na verdade, fantásticos mesmo. Pronto, acho que tem alguma mais uma parte que não foi respondida da pergunta? Então, Lucas, eu queria só falar algumas observações que eu tive aqui só falar de maneira geral. Eu achei muito interessante mesmo. E assim, é um método que eu percebo que deve ser mais utilizado. Um ponto que é no internatos adventistas, porque assim a gente sabe que por mais que seja uma instituição adventista e tal, mas tem muitos alunos que não são adventistas e outra, até os que são meio que assim, meu pai eu sou e fica naquela, não tem, então, assim, e assim eu percebo que, no caso desse, a questão do evangelismo mais clássico não é tão eficaz. De fato, essa maneira mais diferente de abordar, né, o evangelho, usar uma metodologia um pouco mais alternativa, muito interessante. Eu acredito que seja muito viável. E, assim, eu aprendi muito com isso que você falou. Eu pretendo utilizar aí também na minha vivência aí, porque foi algo fantástico mesmo. A gente tinha conversado, né, pelo WhatsApp
E no começo eu fiquei, mas como assim, o que é? E assim, agora eu tô vendo mais detalhes, assim, é muito, muito interessante mesmo. E assim, Lucas, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria que você desse algumas considerações finais para que a gente possa finalizar. Bom, pessoal, como eu tinha falado, né? Jesus Cristo, ele nos deixou uma grande missão, né? Como está lá em Mateus capítulo 24, para pregar a todo mundo, né? A todas as nações. Então, esse método é para a gente pegar, para a gente fortalecer essa missão, né? Eu poderia ter me envergonhado de falar isso aqui, porque até é um pouco vergonhoso, né? Falar isso aqui. Para mim, às vezes eu sentia vergonha de falar isso, né? Tá pregando assim de forma indireta. Então, você tem vergonha de pregar, é? Entendeu? Muitas pessoas vão falar isso para mim. Então, você tem vergonha de pregar, né? Você é um crente que tem vergonha da mensagem, né? E já surgiram essas coisas para mim. Então, pessoal, esses métodos aqui, a gente teve aqui esse tempo divulgando isso para que vocês possam potencializar, né? E para que vocês possam também ter mais paixão pelo Evangelho. Não só pelo Evangelho, mas sim paixão pelas pessoas, amor pelas pessoas. Amor não só numérico, mas também assim qualitativo. Amar as pessoas antes de você ir pregar para elas, né? Porque quando você vai com o intuito de levar uma mensagem de salvação e não só em batizá-la, os efeitos são bem melhores, né? Então, tudo isso que a gente fez aqui, esse tempo que a gente gastou, o tempo que Pedro teve aí para gastar aqui, para conversar, para dar umas dicas, para a gente possa potencializar os nossos métodos de evangelismo moderno. Fantástico, fantástico. Lucas, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade também. Eu que agradeço aí. Nós estamos crescendo muito aqui no podcast, trazendo esse tipo de conteúdo também. E fantástico mesmo. Eu acredito que vai ser muito rico para os ouvintes e assim, eu acredito, vai ser uma coisa que eu vou falar mais também, vai ser uma coisa que realmente é importante mais e mais pessoas saberem sobre isso. E é isso aí, pessoal, nós estamos finalizando mais um episódio do podcast Fé e Evidência. Temos aqui nosso convidado Lucas Araújo, e ele abordou um pouco esse método, né, não tão convencional, mas que na verdade é bem antigo, porque Jesus ele já utilizava, né? E você já sabe, podcast Fé e Evidência, a cada quinta-feira um novo podcast. E esse aí, pessoal, nos vemos na próxima semana. Até a próxima.